Tá bom, vamos reviver o time aqui, né? Aproveita aqui, Tempestade. Quem que é X-Men, velho? Deixa eu ver aqui, ó. Wolverine, claro. Homem de Gelo. Tempestade já tá aqui. Quem mais aqui já foi X-Men, cara? Ué, vamos realizar o sonho desse jovem aqui. Vou começar do início. Meu nome é Deadpool. E eu sou um X-Men. Estagiário! Cala a boca! One small step for man. I have a dream. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. We'll never surrender. Salve, rapaziada, voltando então aqui para o último vídeo dessa série, dessa sequência de 5 vídeos onde eu abordei o tema da Guerra Fria, sobre as mais variadas perspectivas, usando como referência principalmente os quadrinhos e os heróis que todo mundo aí já conhece. Nesse último vídeo, como vocês podem ver, eu escolhi os X-Men e eu vou falar pra vocês um pouquinho ali sobre o contexto social em que o X-Men foi criado e depois abordar um pouquinho sobre o que os filmes falam. O X-Men foi lançado em 1963, mas só foi ter o seu auge ali nos anos 80 e 90, quando os quadrinhos ficam tão populares que o X-Men vai chegar até a ter um desenho, o primeiro desenho, não, o X-Men Evolution. Mas que esse sucesso todo vai até ser refletido no cinema, porque no final da década de 90 e no começo do 2000, nós teremos ali as primeiras adaptações do X-Men para o cinema. Na mesma época em que o X-Men foi criado, os Estados Unidos era marcado ali pela luta pelos direitos civis dos negros e da luta contra a segregação racial, que eu já falei pra vocês no vídeo passado sobre o Pantera Negra, onde, fazendo uma rápida revisão, é o período da história onde os negros vão sofrer de uma marginalização institucionalizada, onde o próprio governo, através das leis, pregava essa segregação. E esses conflitos que marcaram a década de 60 vão inspirar diretamente ali o Stan Lee e o Jack Kirby, os criadores do X-Men, que vão refletir essa ideia de marginalidade na sua obra, no caso dos X-Men, só que de uma forma um pouco diferente. Eles não vão usar a imagem dos negros e vão criar os mutantes, que também sofriam de uma forte discriminação. Eles não eram aceitos na sociedade, né? Eles eram considerados diferentes de todos os humanos, então eles foram postos à margem também daquela sociedade. E por serem diferentes dos humanos, né, eles viviam escondidos. Um exemplo disso são os próprios Morlocks do X-Men Evolution, pra quem assistiu aí. Só de pensar no X-Men Evolution já dá uma fome, já dá uma vontade de almoçar. O X-Men vai ser lançado ali poucos dias depois do Martin Luther King proferiu seu famoso discurso, I Have a Dream, onde ele vai dizer que sonhava que todos os irmãos vivessem, né, pacificamente. Cadê a Tempestade? Tá faltando Tempestade. E nos anos 80 vai surgir até uma teoria onde comparava os líderes mutantes, o Xavier e o Magneto, com as grandes lideranças do movimento pelos direitos civis, como Martin Luther King e o Malcolm X nos Estados Unidos. Onde eles vão dizer que o Xavier, o Professor X, ele se assemelha ao Martin Luther King por seguir um ideal pacifista, onde ele sonhava que os mutantes e os humanos vivessem de forma pacífica, assim como Martin Luther King sonhava, enquanto Magneto, com a Irmandade dos Mutantes, tinha um ideal, uma visão um pouco mais radical da coisa, se assemelhando ao Malcolm X. Não que ele negasse as vias pacíficas, mas ele defendia que, se caso fosse necessário, os mutantes se defenderiam da melhor forma possível para eles. E aí, será que agora vai ou será que eu vou ficar ralando aqui também? Ó, o cara já vem direto em cima do Wolverine, porque já sabe que é o par. Se evitar o buff, já é meio caminho andado pra gente aqui. E a vida do Wolverine não abaixa. Dá um giratório, dá um giroswing, ó. Nossa, mas para de spawnar esses caras, pelo amor de Deus. Meu Deus, eu vou ficar aqui o resto da minha vida, pelo visto. Não, tá travado. Cadê? Vencemos e eu nem sei onde eu parei. Não, eu tava falando sobre como o Xavier e o Magneto são parecidos com o Malcolm X e Martin Luther King. Só que isso aí é coisa dos anos 80 ali, quando uma mudança de roteiristas vai acabar fazendo isso. Quando surge, na verdade, o Magneto era o vilão dos X-Men, não tinha nada dessas outras facetas, dessas outras interpretações. Isso é coisa de roteirista dos anos 80. Surge apenas como discurso de minoria, né, por exemplo. Shield, então a gente revive o time. A Tempestade não pode ainda? Inclusive, não sei se alguém assistiu, mas o primeiro filme dos X-Men nessa nova trilogia, né, o X-Men First Class, vai ser abordado ali no filme um tema muito importante para o contexto da Guerra Fria, que é a crise dos mísseis. Até aparece o presidente Kennedy dos Estados Unidos. Não, vamos morrer. O X-Men que faz isso? Não fica um negocinho de gelo ali na mão? O final do filme ele se passa, né, com as embarcações soviéticas e americanas durante a crise dos mísseis. Fire! Agora!
que foi aí talvez o momento mais crítico, né, durante a Guerra Fria, onde estivemos muito próximos de uma verdadeira guerra nuclear entre as duas potências. Os chamados 13 dias que abalaram o mundo devido à tensão mundial, todo mundo com medo, querendo saber o que ia resolver daquilo. Tem que usar a raiva do Wolverine. O Wolverine é feito de raiva e só por isso que ele é legal. Então, vamos lá, né? Pra gente entender essa crise dos mísseis de Cuba, a gente precisa entender o que Cuba estava passando por aquele momento. Cuba foi uma colônia espanhola até mais ou menos no final do século XIX, foi um dos últimos países a conseguir a sua independência da Espanha, e para essa guerra de independência, Cuba vai ter uma ajuda muito grande dos Estados Unidos. E por conta dessa ajuda dos Estados Unidos na guerra de independência de Cuba, Cuba vai acabar se tornando o protetorado dos Estados Unidos. Peraí, nossa, ela bate forte aqui, velho. Inclusive, depois da independência, já com a Constituição assinada, nós teremos ali a emenda Platt, que é uma emenda quando se acrescenta alguma coisa na Carta Constitucional de algum país, onde essa emenda dizia que Cuba ia ficar sob os cuidados, sob a tutela dos Estados Unidos. Ou seja, a partir desse momento ia ficar decidido que os Estados Unidos poderia ter grande influência no território cubano, e uma delas poder colocar ali bases militares, e além de Cuba poder vender apenas itens para os Estados Unidos. Cuba se torna então quase que um quintal dos Estados Unidos, porque Cuba vai ficar cheia de cassinos, de bordéis, de grandes hotéis luxuosos para receber turistas. Era quase uma Las Vegas do leste. Cuba fica ali a mais ou menos 150 quilômetros de Miami. Era comum que os americanos fossem de avião, de navio para Cuba passar o tempo lá. Só que toda essa riqueza, todo esse luxo americano em território cubano era às custas de alguma coisa, e no caso era às custas do trabalhador cubano. O povo mais pobre sofria muito, porque a desigualdade social dentro de Cuba só aumentava. Enquanto esses americanos vinham, pegavam o dinheiro, a população cubana ficava ali trabalhando no campo para sustentar isso a preço de nada. Quase um trabalho escravo ali, então a desigualdade era muito grande. E isso vai contribuir para que surja no povo cubano um pensamento anti-americano, devido a essa exploração por tanto tempo ali depois da luta pela independência. Acaba que Cuba não fica livre de verdade, né? Fica dependente dos Estados Unidos, porque eles tinham que obedecer os americanos como parte do acordo de ser um protetorado, né? Esse cara aqui é muito chato. Mais adiante vai subir ao poder o Fulgêncio Batista, que vai chegar ao poder graças ao apoio dos americanos. Nossa, não morre não. E o período em que ele fica no poder vai ser sinônimo de muita pobreza para os cubanos. Até que, alimentado por esse ideal anti-americano, em 1956, um jovem advogado chamado Fidel Castro, junto com seu irmão Raul Castro, eles irão realizar o famoso assalto ao quartel Moncada, onde eles vão tentar juntar armas através do assalto ao quartel, para que essas armas ajudem a fazer a revolução, expulsando os americanos. Mas ele acaba sendo preso, e depois de um acordo com o governo do Fulgêncio Batista, ele vai acabar sendo exilado no México. E isso vai acabar sendo bom para ele, porque vai ser no México onde ele vai conhecer um outro jovem que tinha ideais revolucionários, que queria ajudar a libertar o povo latino-americano, que é o Che Guevara, que era um médico argentino que estava no México para registrar as Olimpíadas que estavam acontecendo naquele país naquele ano. E depois, quando eles percebem que os seus ideais estavam batendo, eles se juntam para tentar fazer a revolução de novo. Então, junto ali com mais 80 pessoas, eles vão de pegar uma lancha e vão partir para Cuba para tentar terminar a revolução que o Fidel Castro e seu irmão tinham começado ali com a tomada do quartel Moncada. O movimento, agora intitulado 26 de julho, em homenagem à tentativa de tomada do quartel Moncada, vai desembarcar em Cuba, na região da Serra Maestra, e ali eles vão começar um movimento de guerrilha, subindo toda a ilha até chegar em Havana. Nesse movimento de guerrilha eles conseguem muito apoio da população, porque eles vão passando, vão ensinando a população ali. A Cuba vivia numa situação de analfabetismo muito grande. Além disso, prestavam assistência médica para a população do campo, do interior de Cuba, porque se a população da cidade já sofria muito a exploração das grandes empresas americanas, a do campo sofria mais ainda, era quase uma situação análoga à escravidão. O Che Guevara, que era médico, por exemplo, ele começa a atender as pessoas, então isso ajuda a população cubana a ficar simpatizante da ideia revolucionária anti-americana. Acabou que não morre, velho. Até que em 1º de janeiro de 1959, os revolucionários chegam até Havana, capital cubana, e vão se instalar no poder com a fuga do Fulgêncio Batista. E isso permanece até os dias atuais. Então, eles estabelecem um governo pautado na melhoria da qualidade de vida da população cubana, realizam a tão sonhada reforma agrária, que a maioria das terras cubanas estava nas mãos das empresas americanas. Uma das primeiras terras que serão coletivizadas são as terras do próprio Fidel Castro, família um pouco mais abastada, de uma família de classe média. Vão estatizar as empresas americanas que estavam ali, o que vai desagradar principalmente uma empresa chamada United Fruit, que era a maior empresa americana instalada em Cuba naquele momento. Os americanos, obviamente, não vão deixar isso acontecer.
de mão beijada, não vão entregar a ilha que gerava tanta riqueza para eles. Então os Estados Unidos, que tinham um medo muito grande da sua ilha, que antes gerou tanta riqueza para eles, pudesse tender um apoio aos soviéticos, né, tender a ideologia socialista, eles vão tentar fazer de tudo para reconquistar a ilha de volta. Principalmente depois que eles vão perceber que os americanos da ilha estavam sendo expulsos e alguns até fuzilados em casos mais extremos. Agora o mandarim, trava ele aqui. Tá, se travar aqui tá bom. A gente fica aqui batendo só o dia inteiro aqui. Então, com toda essa insatisfação dos americanos, eles vão tentar tomar a ilha de volta. Isso vai se dar na famosa tentativa de invasão da Baía dos Porcos. Então vários desses americanos que foram expulsos de Cuba serão treinados pela CIA para tentar organizar essa invasão, mas que vai acabar sendo derrotada pelas tropas castristas. O próprio Fidel Castro vai ajudar a população cubana a se defender da tentativa de golpe ali que os americanos estavam fazendo. Os americanos vão tentar matar o Fidel Castro várias vezes, inclusive. Para quem jogou o Call of Duty Black Ops, inclusive a primeira missão fala sobre isso, né? Sobre a invasão da Baía dos Porcos e a tentativa de assassinato do Fidel Castro. Já que eles não conseguem na vida real, eles têm que tentar no joguinho, né? Mas spoiler, eles não conseguem no jogo também. Como que eu faço? Eu só tenho que ficar aqui batendo no infinito? Então, por conta dessa tentativa de invasão, Cuba vai chegar cada vez mais próximo de uma aliança com a União Soviética, inimiga dos Estados Unidos naquele período de Guerra Fria. Até então, o próprio Fidel Castro, junto com seu irmão, eles não tinham uma intenção clara de querer transformar Cuba numa região socialista, mas acaba que depois dessa invasão dos americanos, eles vão tomar essa decisão final. Principalmente naquela ideia, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se tanto a União Soviética quanto Cuba odiavam os Estados Unidos, nada mais justo eles se unirem. E por conta dessa aproximação de Cuba com a União Soviética, os Estados Unidos vão ficar com medo, porque Cuba era um lugar estratégico. Afinal, a ilha cubana era muito próxima dos Estados Unidos, então era muito fácil ali para os soviéticos, por exemplo, instalarem uma base militar para poder atacar os Estados Unidos. Que é o que a União Soviética vai fazer, ela vai acabar instalando mísseis em Cuba como resposta aos americanos. Os Estados Unidos já tinha várias bases militares próximas à União Soviética, já tinha ali no Japão, na Coreia e mais recentemente tinham colocado mísseis na Turquia, o que obviamente não agradou nenhum soviético, né? Aí, olha aí, nem foi tão difícil, viu? Quer dizer, parece que ele tá vivo ainda. O que vai fazer? Sumiu. Para Cuba ter os mísseis ali em seu território, isso significava que os Estados Unidos não iam tentar uma nova invasão. Claramente eles não iam tentar atacar um país que tinha bombas nucleares ali. Então já estamos no castelo do Dr. Doom, hein? Agora parece que o negócio fica mais hardcore. Mas os Estados Unidos, que faziam isso com todo mundo, que instalavam bases militares ali em todos os países, próximos de seus inimigos, eles não vão aceitar quando a União Soviética faz isso com eles. Então eles vão exigir que a União Soviética tirasse os mísseis de Cuba, que obviamente não vai fazer nesse primeiro momento. Então era comum na imprensa americana que se incentivasse um ataque, um bombardeio a Cuba o mais rápido possível para evitar que eles tomassem qualquer medida. Vai virar o jogo do Coringa, velho, pra isso. Mas os soviéticos não vão recuar, é claro, né? Porque eles exigiam que, em troca, os americanos tirassem os mísseis da Turquia. Nossa, esses puzzles aqui, velho, virou Lara Croft mesmo. Então, por conta desse impasse, dessa indecisão de quem ia ceder e tirar os mísseis primeiro, vai resultar, então, na crise dos mísseis de Cuba. E esse momento de indecisão, a crise dos mísseis, vai ser aí o momento mais tenso da Guerra Fria, porque serão 13 dias até alguém tomar uma decisão quem ia recuar primeiro. Vamos, ataca todo mundo, cara. Os caras morreram ali atrás. Nossa, já morreu o Wolverine. Como que o Wolverine morre, cara? Bom que dá pra gente jogar com outro personagem, que eu tô jogando acho que o Wolverine desde o começo. Resolve esse impasse, né? A União Soviética vai tirar os mísseis de Cuba, enquanto os americanos vão tirar o míssil da Turquia, mas é claro que os americanos não vão deixar isso de graça, eles vão organizar então um embargo econômico a Cuba, eles vão fazer aos modos do que o Napoleão fez quando ele não conseguiu derrotar a Inglaterra, ele vai ordenar que todo país que fosse comercializar com a Inglaterra, ele ia invadir, se ele não conseguiu derrotar a Inglaterra na mão, ele vai tentar matar os ingleses de fome. Tanto que o príncipe regente português não vai respeitar isso, vai continuar fazendo o comércio com a Inglaterra, ele vai acabar tendo que fugir de Portugal e vindo para o Brasil. Então, inspirados aí por Napoleão, os Estados Unidos vão organizar um embargo econômico, já que eles não conseguiram derrotar Cuba de nenhum jeito, eles vão tentar matar os cubanos de fome e ordena que nenhum país que fosse aliado dos Estados Unidos negociasse. Ah, chegou a Jean Grey também aí, mas acho que aquela Fênix, né? Cadê o Wolverine? O Wolverine ia ser útil aqui, né? E esse embargo econômico dura até hoje, por isso que Cuba sofre muito e passou por vários momentos de fome, porque já que nenhum país poderia comercializar com eles, então eles tinham que se virar sozinhos, onde a maioria da economia era pautada na exportação do açúcar. No início eles até conseguem lidar bem, né? A União Soviética estava em alta ali naquele momento ainda, não tinha passado por uma grande crise econômica, então dava ali para eles se ajudarem. Mas começa a complicar ali nos anos 70, quando Leonid Brezhnev chega ao poder da União Soviética e eles começam a passar por uma grande crise econômica. Tem a guerra do Afeganistão também, que vai rolar nesse meio termo. Não dava, não morrer com o Deadpool também não, Deadpool é sacanagem, cara. Quando a União Soviética começa a entrar em crise, consequentemente eles vão cortar um pouco essas ligações que eles tinham com Cuba, que vai fazer Cuba passar por grandes dificuldades durante esse embargo.
A União Soviética vai passar por crises ali depois da morte de Stalin. Quando o Nikita Khrushchev assume, ele vai tentar propor algumas reformas. Vai ser difícil derrotar o Grey aqui. E o Nikita Khrushchev vai propor algumas reformas ali, que depois serão anuladas pelo Leonid Brezhnev, que vai intervir na guerra do Afeganistão aos moldes ali da guerra do Vietnã, por exemplo, porque os Estados Unidos vão apoiar um grupo, os soviéticos vão apoiar em outro. E depois do Brezhnev vai acabar assumindo o Gorbachev, e ele vai acabar propondo ali a perestroika, vai propor a glasnost, e essas reformas vão acabar por destruir de vez a economia soviética. O negócio é feito de papelão, parece. Então nisso o barco da União Soviética vai afundando. Em 89 o Muro de Berlim cai. Em 90 as Alemanhas se unificam. E em 91 a União Soviética é dissolvida de vez e todo o seu poder entregue para o presidente da Rússia. E Cuba vai passar as maiores dificuldades nesse período, afinal não tinha mais quem ajudasse. E depois do fim da União Soviética nós teremos as eleições dos Estados Unidos, onde o Bush pai vai acabar afirmando que venceu a Guerra Fria, já que a União Soviética estava fora de jogo. E assim, nós podemos dizer que a Guerra Fria teve o seu fim. Nem todos concordam. Alguns dizem que a Guerra Fria continua, uma vez que, por exemplo, a vacina do Covid aí se chama Sputnik, né, fazendo uma relação muito clara ali. Então a gente termina essa sequência de 5 vídeos falando sobre a Guerra Fria, enquanto eu jogo aqui esse clássico dos videogames, que é o Pitfall, usando ali o Deadpool. Certinho, rapaziada? Valeu, falou, obrigado aí pra quem assistiu. Deve ser tipo uns 2, mas tá valendo. E até a próxima. Valeu! Em Cuba só tem 3 coisas que funcionam. É a segurança, é a educação e exatamente a saúde.